Oi, gente, Simone Santos aqui. Eu queria compartilhar com vocês hoje alguns ensinamentos que eu tenho aprendido com esse livro aqui, ó, do Anthony Robbins, né? Que é o Desperte o Seu Gigante Interior. Bom, Tony Robbins é um treinador mundialmente conhecido, famoso pelos resultados, né, que ele teve com a própria vida e com a vida de seus mentorados, das pessoas que seguem ele, né? E estão presentes nos programas dele. E ele tem esses dois livros, né, que ensinam muito sobre a nossa mente, sobre como a gente dominar a nossa mente para criar a vida que a gente deseja. Tony Robbins, ele conta que há muitos anos atrás, antes dele desenvolver todo esse conhecimento, né, de acessar esse conhecimento, ele estava muito acima do peso, ele estava 20 quilos acima do peso, ele estava falido financeiramente, morava numa casa, ele conta, não sei se é nesse livro, acho que é no outro livro dele, que ele conta que ele morava de aluguel num lugarzinho, no kitnet, e ele não tinha como pagar. E aí, para fugir do dono que ia lá cobrar o aluguel, ele saía muito cedo, antes de amanhecer, uma coisa assim, e ficava no banco da praça, né? Porque para fugir da cobrança, né? E aí chega um dia que ele fala assim, gente, isso não é vida. Eu não quero viver isso para sempre. Até quando eu vou viver assim? E aí naquele momento assim de extrema dor, né? De extrema vulnerabilidade, ele decidiu realmente que dali para frente ele jamais passaria por aquilo de novo. Então, um dos hacks que ele coloca aqui, que a gente tem que entender e assumir para a nossa vida, é que a gente precisa elevar os nossos padrões. O que isso significa? O que você, a partir de hoje, não vai mais aceitar da vida. E o que, a partir de hoje, você vai querer da vida. Isso é muito básico, gente. Assim, você entender o que você aceita ou não para sua vida define realmente quem você vai ser, os seus próximos passos, os seus próximos resultados. Quando você define como que você vai ser tratado por alguém, você não admite certo tipo de comportamento daquela pessoa, do seu chefe, dos seus amigos, enfim. Então, é você saber exatamente o que você vai aceitar da vida e o que você não vai aceitar. Porque já tem um ditado que fala, né, que as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. E isso é muita verdade. Quando você não assume, quando você não sabe o que você quer para sua vida, as pessoas fazem, a gente vai vivendo a vida conforme as outras pessoas querem que a gente viva, né? Eu sei porque eu vivi isso durante muito tempo. Mas a partir do momento que você sabe que não vai aceitar menos do que você merece ou menos do que você quer viver, você começa a selecionar para onde vai a sua energia, para onde vai a sua atenção, e aquilo que a gente bota atenção cresce, né? A gente sabe tudo isso. Então, a primeira coisa que eu quero assim que você entenda e que você resolva na sua vida é quais são os seus padrões. O que, a partir de agora, você está disposto a aceitar e não mais disposto a aceitar. Tá? Porque quando você decide conscientemente, tudo que vem depois corresponde a isso que você está emanando, não é? Tudo faz parte de uma mesma coisa, gente. Não importa se eu falo da mente, se eu falo da energia, se eu falo da vibração, se eu falo de inteligência emocional, tudo converge para o mesmo objetivo. São formas diferentes de contar a mesma história. E aí você vai gostar de algumas pessoas por falar de outras formas e vai gostar de outras por falar de outras formas. Mas tudo leva ao mesmo ponto, tá? Do autodesenvolvimento, de você ter autorresponsabilidade, de assumir realmente o caminho, a criação da sua vida, tá? Então começa por você se auto-observar, você entender por que você está vivendo certos ciclos, por que aquilo vive acontecendo com você e você não entende, você acha que é a vida é assim mesmo, né? Porque a mente, ela tende a generalizar tudo e colocar em caixinhas. E é isso, esse é o objetivo principal desse vídeo, na verdade. Eu quero explicar para vocês, de uma forma bem simples, como que a nossa realidade é criada. Tem um esquema que eu vou botar aqui, que basicamente é aquilo que eu baseio os meus programas, todas as minhas aulas, tudo aquilo que eu ensino, né? Existem 3 planos. O plano físico, que é onde a gente vive aqui na materialidade, o plano mental e mais acima o plano espiritual.
Eu divido basicamente assim para deixar mais fácil para a gente entender, tá? Para a mente assimilar. O plano mental, ele fica entre o plano físico, ligado ao corpo, e também ao plano mental, o plano espiritual, o plano superior, mente superior, o plano das ideias, são vários nomes que a gente dá. Mas é basicamente uma nuvem, né, vamos entender assim, onde ficam ali armazenados todos os pensamentos, as ideias, os insights que você precisa receber para você chegar mais fácil ao seu objetivo, tá? Então, existem várias formas de você chegar onde deseja. Tem formas mais difíceis e formas mais fáceis. Digamos que essa que eu vou falar aqui é uma forma mais fácil de você chegar, tá? Então, o plano mental, ele fica no meio. Então, você tem que primeiro resolver a sua mente, né? Já dizia o Caibalion, né? A primeira lei hermética é: o universo é mental, tudo é mente, o universo é mental. Então, você precisa primeiro resolver a sua mente, você precisa até mesmo neutralizar a sua mente para você acessar essa mente superior, né, para que você possa receber os insights, as ideias e aplicar no seu mundo material, as ações que você precisa aqui fazer para alcançar o seu objetivo. Porque sim, você vai precisar fazer algumas coisas, né? Dependendo do seu objetivo, você vai precisar tomar algumas ações, né? Outros não. Mas aí isso fica a cargo da mente superior te dizer. Como que você acessa essa mente superior? Resolvendo a sua mente média, né? Aqui o teu cérebro e sistema nervoso, que ele tem certa programação, né? Você foi ensinado, digamos assim, desde criança, sobre como a vida funciona, sobre como você deve se portar na vida para conseguir algumas coisas, sobre o que você é capaz de alcançar ou não, dependendo da família de onde você venha, das histórias que você escutou quando era criança. Então isso vai criando algumas convicções em você, né? Do que você pode ou não fazer, do que você pode ou não querer até, né? E aí você acaba seguindo esse script. E foi o que aconteceu comigo. Eu criei, sim, o que eu queria, mas o que eu queria não correspondia à minha essência, ao que eu verdadeiramente queria viver. O meu script que me deram passava pela ideia de que eu precisava fazer um concurso, de que eu precisava me comportar de determinada maneira para ser aceita e tal. Então eu fui criando a minha realidade baseado nesse script que eu recebi. Não, não vou dizer que estou numa situação ruim, claro que não. Mas hoje eu entendo que eu não segui aquilo que eu realmente queria para mim, que eu verdadeiramente queria, minha essência queria viver, sabe? E isso me causa dor, né? Isso me causa, assim, depois de muito tempo vivendo a vida que eu segui, o script, eu vejo que, assim, eu poderia estar muito mais feliz, eu poderia estar contribuindo muito mais, eu poderia estar ganhando muito mais, né? Então, isso é muito importante, gente. Você não só aprender a criar a sua realidade, mas você entender se é essa realidade que você quer viver realmente. Porque vai ser uma perda de tempo. Você vai chegar lá na frente, você vai viver aquilo, vai ver que aquilo não faz sentido para você. Você sente um vazio aí dentro, né? E aí você vai buscar respostas. Foi o que aconteceu comigo. Então eu entendi quem eu realmente era e estava um pouco distante, um pouco muito distante da pessoa que eu queria ser, que eu queria me tornar. Então eu fui, né, tentando entender por que eu cheguei a esse ponto, e o que eu quero que você entenda no vídeo de hoje é que se você não driblar, né, se você não tiver mecanismos para ali driblar a programação que já está estabelecida na sua máquina, né, nessa máquina aqui no teu avatar, você vai continuar repetindo os mesmos ciclos, tá? Pode ter algum progresso aqui, outro ali, mas vira e mexe, você vai voltar aos mesmos ciclos, aos mesmos padrões que já estão estabelecidos no seu cérebro, né? Aqueles caminhos neurais que já estão ali bem desenvolvidos. Então, quando você entende como o seu sistema funciona, a sua máquina funciona, você você até desenvolve os seus próprios mecanismos para controlar. Algumas pessoas usam afirmações, algumas pessoas usam, sei lá, técnicas diversas, entendeu? Mas você tem que se conhecer para entender qual é a melhor forma de você alcançar o seu objetivo, observando a sua mente, tá? E, digamos, adestrando ela, ensinando ela, como se fosse uma criança para a nova situação que você quer viver, ou seja, criando novos caminhos neurais para você atingir o seu objetivo de forma fácil. Porque só é fácil quando a sua mente já aceita como possível aquilo ali. Não, isso é ok e já vai automático, né? Como aprender a dirigir. No início é muito difícil, depois que fica
ali você treina, 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 já fica automático. Então, esse é o nosso objetivo, é treinar a nossa mente para que ela traga as informações necessárias, acesse a mente superior e traga as informações necessárias para você atingir o seu objetivo de forma fácil. E um dos hacks, digamos assim, que esse livro traz é ensinar que a nossa mente ela atua basicamente sob duas forças, a dor e o prazer. Ou seja, ela aprendeu que algumas coisas trazem dor para ela e ela tende a se afastar disso, e aprendeu que outras coisas trazem prazer. E é isso que ela busca, tá? E quando você entende isso, você entende até a raiz da sua procrastinação. Quando você sabe que precisa fazer algum trabalho, desenvolver algum projeto, fazer alguma coisa para mudar a sua vida, mas não faz. Você fica ali procrastinando. Por quê? Porque a sua mente associa mais dor ao ato de mudar do que o momento ali de não fazer nada, né? Ou seja, você tem mais prazer ali não fazendo nada, vendo uma Netflix, sei lá, rolando ali a tela do seu celular. Então, a mente, ela entende isso como mais prazer. Então, ela vai tender a buscar mais prazer e se afastar da dor, que é a mudança que você precisa realizar. Conhecendo esses mecanismos automáticos da sua máquina, você pode agir conscientemente no sentido de trazer de desenvolver novos caminhos neurais, de criar novos caminhos neurais conscientemente. Por isso que você tem que estar presente para você entender quais são os gatilhos que fazem você não agir conforme você desejaria agir, tá? Então, como que funciona isso na prática, né? Você estando presente ali para entender por que você não faz determinadas coisas, alguns comportamentos que te levariam ao seu objetivo, você consegue ali se esforçar no sentido de, não, eu tenho que fazer isto para chegar ao meu objetivo. Então, você começa a ter diálogos mentais, conversando com a sua mente como se fosse uma criança e falando para ela, não, eu não quero viver mais isso. Nós não vamos viver mais isso. Nós vamos viver agora esta situação. E todo momento, toda oportunidade que você tiver de fazer alguma coisa que leve mais próximo do seu objetivo, você precisa fazer, porque você precisa ensinar a ela que ela precisa agora desenvolver novos caminhos neurais para atingir aquele objetivo. Quando você começa a desenvolver novos caminhos neurais, começa a se estabelecer, os caminhos neurais antigos começam a diminuir. Sabe quando você tem uma trilha de grama? Você passa todo dia pelaquela trilha e aí o matinho ali onde você pisa está todo morto. Se você, a partir de amanhã, andar pelo outro lado, começando a abrir uma nova trilha, um outro lado, para uma outra situação, aquele matinho ali, com uns poucos, ele vai se regenerar. Né? Então, a trilha vai ser fechada. Né? Por falta de uso, ela vai deixar de existir. Né? Na verdade, ela não vai deixar de existir, ela vai estar lá, mas não vai ser requisitada a todo momento, porque você está ali desenvolvendo um novo caminho neural e você tem que estar consciente e presente para desenvolver todo dia aquele caminho neural, seja conversando com diálogos mentais, seja você se aproximando da vida que você quer viver, né? Mostrando ali para o seu corpo com as sensações, com teus sentidos, com teu olfato, com o teu toque, com a tua visão, com a audição, você se cercando ali da nova vida que você quer viver. Então, eu estou falando de uma forma genérica aqui, gente, porque eu não sei qual é o seu objetivo. Mas você sabe, e você precisa criar mecanismos para entender que toda vez que você sente uma dor, toda vez que você não quer fazer alguma coisa, você entende que é a sua mente não querendo gastar energia, tá bom? Porque mudar, ela vai ter que gastar energia para criar novos caminhos neurais. É só isso, não é porque é um sinal que as coisas não vão acontecer e que isso não é para você, tá? Nós temos uma parte do nosso cérebro que se chama sistema de ativação reticular, que é o nosso SAR. A função dele é filtrar as bilhões de informações que a gente recebe durante o nosso dia a dia, tá? E como é que ele filtra isso? Ele filtra baseado naquilo que a gente mais põe o nosso foco, põe a nossa energia, né? Exemplo bem óbvio, bem prático, que é quando você decide fazer alguma coisa, sei lá, decide comprar um carro, decide quando você está grávida, quando você decide alguma coisa, você só vê aquilo na rua.
Você só vê aquele carro na rua, ou você só vê mulheres grávidas na rua. Não é assim que funciona? Por quê? Porque é o teu sistema de ativação reticular filtrando as informações e colhendo dados do ambiente para que aquilo que você coloca mais atenção seja nutrido de mais informações. E com essas novas informações, você também consegue formular ideias e chegar mais fácil ao seu objetivo. E da mesma maneira, quando você está cercado ali, está se aproximando daquilo que tem alguma coisa a ver com a vida que você quer viver, você se sente bem fazendo aquilo, você vê que realmente é aquilo que você quer para sua vida, você abre um canal para receber insights da mente superior, porque a tua mente, ela não está bloqueando o teu acesso, ela está permitindo o teu acesso, né? Porque você está ali se envolvendo com aquela nova situação tá te fazendo bem, e isso abre o caminho para você fazer trazer os insights, fazer os downloads, ter aquelas ideias, sabe, que as pessoas têm de vez em quando, tipo, vou fazer isso, e a coisa dá certo. Então você precisa estar presente para entender como o seu sistema funciona. Porque a partir do momento que você começa a dar novos caminhos, novos comandos para sua mente, ela vai começar a te obedecer e vai começar a trazer as informações que você precisa. Tanto informações do ambiente, né, que a tua máquina só consegue acessar as informações do ambiente físico, que muitas vezes são limitadas, tá? Quanto informações dos planos superiores, da mente superior, do plano das ideias, como dizia Platão, né? Então você começa a receber insights, tá? E começa a ter ideias ali. Então é importante você estar presente e você não reagir ao que acontece. Porque quando acontece alguma coisa que você não gosta, se você der energia para aquilo ali, mais daquilo vai ser trazido para você. Lembra do SAR? Da mesma forma que ele funciona para o positivo, ele funciona para o negativo. Então, toda vez que você acontece alguma coisa no seu dia e você coloca energia, emoção, intensidade naquilo, mais daquilo vai ser filtrado do ambiente, não mais daquilo exatamente, mas da outras coisas que te tragam a mesma emoção, a mesma sensação, tá? É para isso que serve o teu SAR. Então, gente, no vídeo de hoje eu queria só dar assim, alguns insights para você abrir um pouquinho a sua mente para você entender como a sua mente funciona, como você age, basicamente evitando a dor e buscando o prazer. Só que isso é de forma automática, tá? Uma vez que você está consciente ali, você começa a agir para que aquilo mude. Porque às vezes as associações que a tua mente faz com dor e prazer são baseadas em generalizações. Aquilo não condiz com a realidade. Mas, de repente, alguém viveu isso, você se emocionou com a história de uma pessoa e você generaliza. Tua mente acha que aquela situação é assim, sem tirar nem pôr, é assim como se fosse uma lei, tá? Tu viu a tua mãe sofrendo, sei lá, por traição do teu pai, e aí você colocou na sua cabeça que homens não valem nada, que todos os homens são iguais, que homens traem, blá blá blá. Então você vai criar uma associação forte na sua mente, baseado na experiência de uma pessoa, tá? Então muito cuidado com aquilo que a tua mente acha que é certo ou é errado, tá? Porque ela é baseada em fatos, em dados que ela coleta do ambiente e nem sempre esses dados são os mais corretos. Tá bom, gente? Então vamos lá, compartilha comigo aí o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acharam do vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo. Um super beijo, até o próximo.